caiu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era o primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu por isso batizando com água. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Nos ensina, Senhor, pela tua palavra, teu Espírito Santo, Senhor. Nos capacita a ministrar o teu povo, tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, aqui está falando do testemunho de João Batista a respeito do Senhor Jesus Cristo. João batizou Jesus, Jesus foi a João ser batizado, e os irmãos sabem que João se opunha, mas não tem que se cumprir a lei. E aqui agora, João está testificando do Senhor Jesus Cristo. E eu comecei a olhar uma coisa, irmãos. As igrejas se reúnem, e muitas vezes nós temos um conceito correto do que é cultuar a Deus. E não é porque você não é cristão. Você é cristão, mas o nosso conceito está focado no preconceito. Porque para Deus receber a nossa adoração, nosso culto, primeiro Deus tem que nos receber. Presta atenção no caso de Abel e Caim. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Não foi porque ele levou o fruto da terra, como diz, não, porque senão Deus não tinha mandado na lei entregar os frutos das primícias. Mas foi porque Caim não estava reto diante de Deus para cultuar o Senhor. Então Deus rejeitou o culto de Caim e aceitou o culto de Abel. Mesmo que somos nós, primeiro Deus quer a nós, para depois receber o nosso culto. E nesse texto aqui eu estava meditando, e eu fiquei impressionado com esse versículo 29. A Bíblia diz assim, olha: no dia seguinte João viu a Jesus que vinha a ele. E eu quero meditar com a ajuda de Deus nessa manhã, nessa noite, com os irmãos aqui, sobre um tema bastante diferenciado. Diferentes olhares sobre a pessoa de Cristo. Cada um de nós olhamos para a cruz de uma maneira. Cada um de nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo de maneira diferente. Uns sentem um amor profundo, outros sentem, sabe, aquele amor assim, tá tudo certo, está tudo bem. Outros, principalmente, alguns que para ele tanto faz como tanto fez, é irrelevante, mas para Deus é importante o que está no nosso coração, é o que está lá dentro de nós. Se aquilo que nós estamos expressando de lábios, presta atenção em Isaías 29, verso 13, quando Deus fala para Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. E Jesus repete isso em Mateus capítulo 15 também. Muitas vezes as pessoas estão num culto, glorificando ao Senhor, mas o coração está longe de Deus. E o que Deus quer de nós, que nós olhamos para a cruz, olhamos para o Senhor Jesus Cristo, com um olhar diferenciado. Porque nós somos cristãos, nascemos de novo. A Bíblia fala que o nosso espírito tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos a adorar o Senhor em espírito e verdade. Então, de que maneira eu vejo isso aqui? Em primeiro lugar, João Batista viu Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro do sacrifício. Ele não viu Jesus como um profeta, como filho de Deus. Primeiro ele viu Jesus como o Cordeiro de Deus, aquele que viria pagar o pecado da humanidade. As pessoas veem Jesus hoje como aquele que abençoa, aquele que pode fazer em favor delas. Não vê Jesus como aquele que pagou os pecados dela, não. E eu, infelizmente, eu estou preocupado com isso, irmãos. Esse evangelho de hoje, que está se pregando e está se vivendo, não é evangelho de Cristo. É o evangelho do delivery, do fast food da fé, o evangelho da prosperidade, de tantas coisas mais, de tantas inovações, coach, não sei mais o que lá. Não, Deus quer o ser humano primeiro para Ele, para depois receber a adoração da pessoa. João Batista viu Jesus como o Cordeiro de Deus. Ele não viu Jesus primeiro como o Filho de Deus.
Eis que está aí, ó, veja o versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus, vinha ter com ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia que tinha visto já Jesus já. E sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas não falou que Jesus era o Filho de Deus. Falou que Jesus era aquele que pagaria o preço daquilo que ele não podia mesmo. E mesmo João Batista, o homem nascido de mulher, o maior homem nascido de mulher, como Jesus falou, não podia pagar a sua salvação. Quem pagou foi o Senhor Jesus Cristo. Então o que eu aprendo com isso? João viu a pessoa de Jesus Cristo como o nosso Cordeiro sacrificado pelos nossos pecados. Então João olhou para Jesus, porque no Velho Testamento era o sacrifício do Cordeiro lá na Páscoa, e depois o pessoal fazia o ritual. Então existia uma simbologia tremenda. O Jesus que muita gente crê hoje e muita gente confessa é um Jesus simbólico. Inclusive existe até, hoje as igrejas estão com a moda de colocar a cruz. Não tem nada contra isso, cada um. Pelo amor de Deus, eu não quero me envolver com isso aí não. Cada um. Mas não precisa você colocar uma cruz para você ser um adorador da cruz. Não precisa você fazer o sinal da cruz para você ser um adorador da cruz. Não precisa você dizer para os outros que você é cristão, porque os outros têm que ver em você que você é cristão. Essa coisa batendo no peito, eu conheci muita gente, moço, nessa minha vida cristã, que eu sou cristão há muitas décadas, eu já conheci muita gente batendo no peito, e era safado, profano. Mas o cristão é alguém que não se apresenta, mas as pessoas veem nele a diferença. João Batista viu em Jesus aquele que seria sacrificado em favor da humanidade. João viu em Jesus o Cordeiro Pascal perfeito, oferecido por Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício pascal, aquele que foi feito na Páscoa lá no Egito, que pegaram o sangue, passaram na vega das portas, comeram a carne, e o povo foi liberto do anjo da morte. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que João Batista olhou para Jesus e falou assim, ó, esse é o que me livra da morte. Esse é o que livra o povo da morte. Esse é que livra a igreja de passar pela grande tribulação e de passar por tantas coisas que virão a este mundo ainda. Porque, irmãos, nós não começamos a sofrer ainda as dores de parto, não. Não, ainda não. Virá coisas piores por aí, mas a igreja do Senhor será arrebatada. Nós iremos subir com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, irmãos. Como é que você vê Jesus Cristo se não for teu Salvador? Você que vê Jesus como teu Salvador para saber e ter certeza que um dia Ele vai vir te buscar. Porque Ele falou, eu irei, mas voltarei para vós outros. Então Jesus, Ele veio e Ele vai voltar. João viu em Jesus o Cordeiro Pascal que salva e alimenta os cristãos. O cordeiro, o sangue, foi passado na vega das portas, para mostrar para o anjo da morte que ali tinha uma família que confiava no sacrifício. E a carne serviu de alimento. Está aqui, ó. O pão e o cálice. É pão asmo, é pão, mas simboliza o corpo de Cristo. É suco de uva. Mas simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele falou, irmãos, aquele que não come a minha carne, não bebe meu sangue, não tem parte comigo. O cristão se alimenta do Senhor Jesus Cristo através desses elementos simbólicos. Esses elementos são simbólicos, mas alimentam a nossa alma, renova a nossa comunhão com o Senhor, restaura a nossa comunhão com o Senhor. Outra coisa, João Batista viu a Jesus, o Cordeiro, que seu sangue nos purifica de todos os pecados. 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim, se nós confessarmos nosso pecado, Jesus Cristo purifica o nosso pecado, o seu sangue purifica de todo o pecado. 1 João 1, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo purifica de todos os pecados. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós, veja bem, andarmos na luz e vivemos na luz, Ele nos purifica de todo o pecado. Outra coisa, irmãos, João viu em Jesus o Cordeiro que sua carne alimenta a nossa alma.
João capítulo 6, versículos 55 e 56, Jesus deixou bem claro isso. João 6, 55 e 56, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Se eu não me alimentar do Senhor, como eu vou viver pelo Senhor e para o Senhor? E como vou me apresentar diante do Senhor? O que eu quero aprender com isso? Eu quero que você aprenda. Santa Ceia não é apenas um ritual. Santa Ceia não é apenas um ritual. É onde nós renovamos as nossas forças diante do Senhor. Jesus não quebra aliança, mas todos nós podemos quebrar durante um mês. No seu trabalho, no seu cotidiano, mas o Senhor Jesus Cristo nos purificou do pecado para podermos sentar na mesa com Ele, porque Ele é o anfitrião, nós somos os convidados. Ele diz, venha, a mesa está preparada, e vocês têm que estar preparados para se alimentar de mim. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, João viu Jesus Cristo, o Cordeiro do sacrifício voluntário. Ele não viu Jesus Cristo como o cordeiro que foi morto sem querer, não, porque o cordeiro, ela pegava, ela escolhia o cordeiro perfeito e matava o cordeiro. Jesus Cristo se entregou voluntariamente por nós. Você vai encontrar isso aí no capítulo 10 de João, capítulo 10, versos 17 e 18. Jesus se entregou voluntariamente, ele não é um mártir. Não é um mártir, não. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo eu dou, tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então Jesus voluntariamente se entregou por nós. Ele morreu voluntário, porque quando Deus fez o plano eterno da salvação, sabia que o homem ia pecar, ia criar o homem ia pecar e precisava de um Salvador. Jesus Cristo disse, eis-me aqui. E nós muitas vezes, irmãos, achamos que Jesus morreu, já evangelizando pessoas, falava para mim assim, mas eu não falei para Jesus morrer no meu lugar, ele morreu porque quis. Eu falei, está certo, você está certo. Ele morreu porque quis mesmo para te salvar, você não quer ser salvo, o problema agora é seu. Ué, você vai fazer o quê? Vai brigar com a pessoa? Não, você está certo. Ué, vai brigar? Não, você está certo. Só que ele morreu para te salvar. Se você quiser ser salvo, você tem que aceitar ele, o sacrifício dele. Outra coisa, irmãos, devemos contemplar o Cordeiro com grande respeito, como fazem os anjos, em Apocalipse capítulo 5, do verso 6 ao verso 14. Olha como os anjos veem a pessoa de Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 6 a seguir. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda parte da terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e força, e honra, glória e ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer:
o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dados ações de graças em honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram e adoravam ao que vive para todo sempre. No céu, Jesus é adorado. Ele é visto pelos anjos como o Cordeiro de Deus. Ele é visto pelos anjos como o Salvador da humanidade. Os anciãos lá adoravam, prostrados diante do Senhor. Reverência. Nós temos que olhar para o Senhor com reverência, em gratidão ao que Ele fez por nós. Olhar com reverência, com gratidão, porque Ele fez por nós. Santa Ceia é um culto onde você é grato ao Senhor. Eu não esqueço nunca, irmãos. Há 4, 5 décadas atrás, o culto de Santa Ceia era diferenciado, irmãos. Os crentes faziam questão daquela semana, sabe? E a nossa Santa Ceia era no domingo de manhã, como eu gosto. Depois da pandemia nós mudamos, mas domingo de manhã em jejum, meu irmão, como era gostoso. E nós temos, amados irmãos, que voltar a esses princípios, olhar para a Santa Ceia como culto especial, onde o Senhor deve ser visto de uma maneira diferente. Não é um culto qualquer, é um culto diferenciado na vida do cristão. Então devemos contemplar Jesus com os olhos da fé, com amor e gratidão. Olhos da fé, com amor e gratidão, por tudo que Ele fez na tua vida e continua fazendo, irá fazer. Irmãos, nós vivemos nesse mundo. Eu sei que nós temos problemas, mas nós não podemos deixar de olhar para Jesus como servos e servas de Deus. Outra coisa que nós vemos, amado, na Bíblia Sagrada, e agora eu quero discorrer sobre alguns personagens, e eu não vou terminar essa mensagem hoje, vou terminar futuramente. Diz lá em João capítulo 3, verso 1 ao 3, Nicodemos viu a Jesus, né? Viu e clamou Jesus, e chamou Jesus de mestre. Nicodemos era o mestre da lei, e a Bíblia fala em João capítulo 3, que ele foi ter de noite com Jesus, e lá ele começou a conversar com Jesus. E Jesus falou para Nicodemos, tem que nascer de novo. Como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Olha, se nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus, não. Se nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, não. Então, Nicodemos, irmãos, era mestre, sabia de tudo da lei, mas não sabia de nada de Jesus. Irmãos, eu estava pensando isso aqui. Existe muita gente hoje que é mestre de Bíblia, mas não conhece Jesus Cristo como deveria conhecer. Não conhece, irmãos. E tem muita gente que tem dom, porque dom não tem nada a ver com atestado de salvação, e muito menos com santidade. Dom é dádiva de Deus. Muitos receberão dom, e vai chegar naquele dia, Mateus 7 lá, não vos conheço. Expulsou o demônio, falou língua, profetizou, e fez um monte de coisa. Jesus falou, não conheço, não te conheço, apartado de mim. Então muitas pessoas que acham que têm dom, ela sabe, é super crente. Não, irmãos. Primeira coisa que você vê numa pessoa que é cristão realmente, é a humildade. A humildade. A pessoa, por mais que ela tenha de Deus, mais humilde ela é. Eu já conheci muitos servos e servas de Deus humildes, irmãos. Mas humilde não é pobreza, não. Humildade de espírito. E Jesus falou o quê? Bem-aventurados humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Pessoas conhecem Bíblia e se tornam arrogantes, se tornam prepotentes. Pessoa recebe o dom, se torna arrogante, prepotente. Irmãos, o dom é a ferramenta de trabalho, para você trabalhar na obra. O dom é para você exercer com carinho, é para você exercer com gratidão, porque é dádiva de Deus para nossas vidas, é para nós usarmos na igreja do Senhor. Então, quanto mais recebemos de Deus, mais humildade nós temos, porque foi pregado aqui ontem. Pensa no homem cristão, o apóstolo Paulo. Paulo chegou para falar assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Paulo renunciou tudo e a todos por amor a Cristo. Não vamos deixar casa, família, emprego, nada disso, mas deixar exatamente aquilo que está lá dentro de nós, muitas vezes, que nos impede de nos aproximar do Senhor. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza não, mas um espírito angustiado, amargurado. Irmãos, tem cristão, irmãos, eu nunca pensei em conversar com uma pessoa com o coração amargurado, pessoa que sabe, nada presta. Espera aí, calminha. Vamos devagar com a coisa aí. Não é assim não. Não vamos fazer que nem Elias não. Só eu fiquei, Senhor. Elias, tem 7.000 aí. Tem mais 7.000 aí. Que não dobrou o joelho, não beijou o santinho, tem mais 7.000, não ficou você não. Ah, você quer morrer? Tá bom. Então unge Eliseu no seu lugar, unge o rei da Síria, você vai fazer o que eu... Depois não vou te matar não, vou te recolher. Porque Deus sabia da qualidade do profeta que ele tinha. Então Nicodemos veio ter com Jesus, mestre da lei, mas não via Jesus como mestre, nada mais do que isso. Não era o Filho de Deus, porque o judeu não entendia dessa maneira, achava que não era o Filho de Deus, e quando viesse o Messias, o Yeshua deles, era o Messias conquistador, aquele que vai chegar na grande tribulação, e depois da grande tribulação com a igreja, com o corpo glorificado, para reinar sobre a terra. Eles não aceitavam. Então, mestre que faz os sinais visíveis para todos verem, o Senhor é o mestre que faz os sinais visíveis, o Senhor é aquele lá que, olha, é o grande profeta enviado por Deus. Só pode ver os sinais do mestre Jesus, quem nasceu de novo. Versículo 3 de João capítulo 3. Quem nasceu de novo é que vê realmente os sinais de Jesus aqui neste mundo. Se nós não nascemos de novo, irmãos, Deus pode estar ao nosso lado, que você não vai sentir nada e não vai entender nada. Lembra depois da ressurreição do Senhor, aqueles 2 discípulos caminhando para Emaús, Jesus conversando com eles, só foram reconhecer Jesus quando ele partiu o pão. Que tristeza, irmãos. Quantas pessoas hoje não vê Jesus de maneira nenhuma, e ainda fala para Jesus, você é estrangeiro aqui? Você não sabe nada que está acontecendo? Nicodemos, irmãos, ele via Jesus de uma maneira errada. E muitas pessoas hoje veem Jesus de uma maneira errada. Outro, irmãos, que eu quero compartilhar com você, se encontra no Mateus capítulo 16, verso 16. Pedro viu a Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado. E é interessante que Simão Pedro, né, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Pedro viu Jesus como o Cristo. Só que Pedro viu Jesus como o Cristo, só que lá na frente você vai ver Pedro negando a Jesus. A pessoa que muitas vezes pode ter um encontro com Deus, mas não permanece naquele encontro verdadeiro com Deus. Existe muito isso, irmãos. Aquela pessoa não aceitou Jesus de coração, aceitou. Só que tem uma coisa, os prazeres do mundo, a alegria da carne, essa expressão é minha, a alegria da carne, que dá alegria para a pessoa, sentimento profano, promíscuo, tantas coisas mais, faz ela se afastar do Senhor. Faz ela se afastar do Senhor. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? O que eu aprendo com isso? Pedro quis dizer, tu és ungido e muito esperado. Ele sabia disso. Pedro via Jesus fazendo as coisas, o Senhor é o Cristo. O Senhor é aquele que estava esperando realmente. Então, ungido com o Espírito Santo para ser principal profeta do seu povo, como está lá em Deuteronômio 18:15, era o profeta enviado, ungido para salvar o seu povo. Então, Jesus é o único Deus vivo em contraste a todos os deuses pagãos. Pedro viu Jesus como Cristo, como o Filho de Deus, como aquele que viria realmente prometido, mas não permaneceu na sua confissão. Não permaneceu. Você vai ver Pedro negando Jesus, quando Jesus falou que ia para Jerusalém para morrer. Senhor,
eu estou pronto para morrer com Pedro. Faz isso não, Pedro, você não está preparado para isso não, nas minhas palavras. E negou a Jesus. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. Cantou a primeira, Jesus olhou para Pedro. Cantou a segunda, Jesus olhou para Pedro. Cantou a terceira, a Bíblia fala que Pedro chorou amargamente. Muitas pessoas, irmãos, por que acontece isso? Agora eu quero comentar com você. Por que acontece isso? Irmãos, quando a pessoa aceita Jesus, se converte ao Senhor, se ela não for alimentada pela palavra de Deus, não é palavra de homem, não é ideologia, não é filosofia, metodologia humana, a palavra de Deus, se ela não for alimentada pela palavra de Deus, a tendência é regredir. Porque tem mais atrativo o mundo para dar para ela do que a palavra de Deus. Se ela se converter e tiver o privilégio de ser acompanhada por uma palavra de Deus genuína, ela vai permanecer. Porque aquilo que a Bíblia coloca na sua mente e seu coração, jamais será tirado. Mas muita gente hoje também, irmãos, não quer se alimentar da palavra de Deus, quer se alimentar de show, de espetáculos, quer se alimentar de uma série de coisas, mas Deus quer uma igreja que venha se alimentar da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma e aumenta a nossa fé. Amém, irmãos? Outra coisa, irmãos, agora aqui eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse irmão abençoado, porque Tomé, as pessoas largam o pau em Tomé, só que a maior confissão teológica da Bíblia Sagrada, quem fez foi Tomé. Nenhum outro discípulo do Senhor fez uma confissão teológica como Tomé, ele disse, Senhor meu e Deus meu, é a maior confissão teológica da Bíblia Sagrada, não existe outra, Senhor meu e Deus meu, é aquilo que todo cristão deve confessar, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé viu a Jesus como o Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Vamos ler aí. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Olha como Tomé viu aqui, ó. Respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Irmãos, se nós não olharmos para o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, Senhor e Deus, nós vamos perder muitas coisas. E só que Jesus falou para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Por que isso? Tomé, veja bem, ele queria exatamente ver as mãos do Senhor. Aí Jesus fala para Tomé assim, versículo 27, capítulo 20, 27, veja as minhas mãos, põe o teu dedo no lugar dos pregos, que ele queria ver também, põe o dedo lá. Põe aqui o teu dedo, versículo 27. Tomé fala assim, se eu não puser a minha mão e o meu dedo, capítulo 20 de João, versículo 25, se eu não puser a minha mão e o meu dedo, quer dizer, ele queria prova concreta. Aí Jesus fala para a senhora, veja só, se eu não pôr o meu dedo no lugar dos pregos, Jesus fala, põe aqui seu dedo. Se eu não puser a minha mão no seu lado, verso 25, e não chegar a tua mão e põe ao meu lado, Jesus fala para si, vem aqui, coloca a tua mão aqui, você vai ver. Irmãos, a maior prova concreta da sua vida com Deus é quando o Espírito Santo testifica com você que você é filho de Deus. Hoje nós não precisamos de prova concreta, porque Jesus não vai ressuscitar e mostrar para nós como mostrou para Tomé. Porque Jesus vai dizer isso para Tomé, Tomé, seja crente e não incrédulo. Nós vivemos por fé e não por vista, como diz o apóstolo São Paulo. Então esses homens de Deus ensinam uma coisa, irmãos. Ser cristão é olhar para Jesus de uma maneira diferenciada. Eu sempre falo uma coisa, irmãos, quando você realmente nasceu de novo, é nova criatura, você olha para as coisas de Deus com amor e com carinho. Você olha para as coisas de Deus diferente das pessoas normais. Você olha para as coisas de Deus de maneira diferente. Para cada exigência de Tomé, havia uma ordem de Cristo provando a sua
a sua pessoa. Jesus Cristo prova para nós a sua pessoa através dessas ordenanças. Fazer isto em memória de mim. Você está memorizando o que Jesus fez por você e fez pela igreja dele. Essa é uma prova concreta que nós temos. Nós não precisamos mais nada. Mas quem vai provar? Se não esconder o corpo do Senhor, se não fizeram isso, fizeram aquilo. Não, eu creio na palavra de Deus, creio nas testemunhas e creio que assim como Ele ordenou, nós estamos aqui nessa noite participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Para encerrarmos, irmãos, Paulo viu e enalteceu a Jesus como Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, verso 8, olha o que Paulo diz. 1 Coríntios 2, 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca sacrificariam o Senhor da glória. Então Paulo viu o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da glória. Quando olhamos para Jesus de maneira incorreta, rejeitamos a sua pessoa e não vemos a sua majestade. Só vemos a majestade do Senhor Jesus Cristo quando olhamos para Jesus de maneira correta. Aí que nós vamos ver a pessoa de Cristo realmente, o Filho de Deus morto nesse mundo, ressuscitado, assentado à destra do Pai, exaltado para a glória de Deus. E para a salvação da igreja, que é o corpo dele aqui na terra. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então o que eu aprendo mais aqueles textos que Paulo aqui, os governadores da Palestina, o sumo sacerdote, o rei Herodes, fariseus, saduceus, não viram Jesus como o rei da glória, não. Eles viram Jesus diferente. Viram Jesus como um articulador de fé, como ao revolucionário, mas não viram o Senhor Jesus Cristo. O único que se aproximou de alguma coisa foi Herodes. Foi Pilatos, aliás. Quando a mulher de Pilatos falou, não entra na calça de justo, porque essa noite em sonho eu padeci muito por ele. Aí Pilatos vai lá para o julgamento, pede água e lava as mãos. Caiu fora. Que mais eu aprendo? A crucificação de Cristo é a prova de que Deus, que deu os líderes religiosos carência de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Está tudo, a crucificação de Cristo já é o suficiente para nós crermos no poder de Deus e no sacrifício perfeito de Cristo em favor das nossas vidas. Irmãos, noite de Santa Ceia, noite nós olhamos diferenciado para esse culto e para esse momento. E quando você pegar na sua mão aí o cálice, com o pão e o suco de uva, você olha para esse cálice assim, e de uma maneira diferenciada, dizer assim, eu estou me alimentando da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não somos carnívoros, não. Nós somos cristãos, mas simbolicamente nos alimentamos do Senhor Jesus Cristo, amém? Todos os jovens aqui na frente.